O famoso dissidente checo que veio a se tornar presidente, Václav Havel, passou décadas insistindo com os cidadãos individualmente para que tomassem posição contra o poder cruel do regime opressivo de seu país. Num ensaio que marcou época intitulado O Poder dos Fracos, ele demonstrou de maneira convincente que não importa quão opressivo seja o regime político, pessoas comuns podem transformar a sociedade se tão somente demonstrarem coragem por meio de atos simples e cotidianos de veracidade. O foco da lição desta semana é entender que o testemunho eficaz não acontece por acaso. O Espírito de Deus reúne o que ele precisa para atrair homens e mulheres a seu reino. Vamos à segunda parte de nosso esboço. Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina, bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Esta semana estamos estudando a lição número 3, a missionária inesperada. E esta lição está sendo verdadeiramente uma motivação para produzir genuínos frutos missionários na vida da igreja. Por isso nós vamos a compartilhar esses momentos, fazendo um resumo, fazendo uma oração, e para isso está conosco o pastor Everon Donato, quem é diretor do Departamento de Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Uma alegria nossa, pastor. Um prazer estar aqui. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos a dar sequência a nosso esboço, por favor. Querido Deus, pedimos que o Senhor continue conosco ao estudarmos aqui, ao recapitularmos a lição dessa semana, que o Teu Espírito possa trazer lições especiais para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E aí, como está o estudo da lição? Vamos agora estudar acerca daquela menina que não tem nome, a Bíblia não menciona um nome, que foi cativa e que deu um testemunho poderoso naquele outro país. Vamos falar de dois assuntos então. Deus torna poderosos os fracos, a primeira parte, e a segunda parte, a autêntica compaixão produz genuína confiança. Pastor Everon, então, essa menina que foi para aquele outro país, a Síria, era uma cativa, né? E ela deu um lindo testemunho naquele lugar. Por que os sírios, ou por que Naamã, nesse caso, prestaria atenção ao que uma garota cativa tinha que dizer? De fato, Naamã era alguém muito importante na Síria, né? A Bíblia fala que o rei o tinha em autoestima. Era um homem muito rico, era um homem poderoso, tinha status, tinha um histórico vitorioso de guerras. E por que ele pararia para ouvir uma menina que agora em sua casa era uma serva, praticamente uma escrava? Eu imagino que quando as pessoas estão passando por situações difíceis, que era o caso de Naamã, estava com lepra, as pessoas se tornam mais sensíveis. E essa sensibilidade, esse problema que aconteceu na vida de Naamã, fez com que ele abrisse os ouvidos para o que aquela menina tinha para ensinar. Então, às vezes, o sofrimento é a porta de entrada de Deus. E, às vezes, Deus se utiliza desse sofrimento para que a mensagem possa chegar aos corações, principalmente daqueles que têm um coração mais duro, como era o caso de Naamã. E agora, o testemunho dessa menina tornou-se poderoso. O que deu? Por que foi tão poderoso? Que princípios encontramos por trás de seu testemunho? Você mencionou no começo aqui, pastor, que aquela menina era uma menina sem nome. Nós não sabemos o nome dessa menina. Mas para mim, o que torna o testemunho dela poderoso está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5. O verso é o verso 2 e o verso 3. No verso 2 nós lemos que ela veio como cativa e ficou a serviço da mulher de Naamã. Mas no verso 3 nós encontramos a resposta. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, aquela menina era uma menina sem nome, mas nos lábios daquela menina estava o nome do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Muito bonitos. Em outras palavras, aquela menina, ela tinha um caráter
cristão. Podemos dizer assim que ela tinha um caráter realmente devoto a Deus. E esse caráter fez com que ela pudesse se tornar uma poderosa testemunha. Veja, ela nunca participou de um culto, ela não tinha igreja para congregar, ela não tinha um pequeno grupo ao qual ela pudesse participar ou do qual ela pudesse participar. Mas apesar de tudo isso, ela tinha um caráter indubitável. E essa menina, então, chamou a atenção. Ela testemunhou através de sua vida. Isso me faz lembrar as palavras de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, ele disse o seguinte: pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras. Eu fico imaginando que essa menina, ela pregava o evangelho todo o tempo na casa de Naamã. Quando ela fazia alguma tarefa, eu penso que ela fazia da melhor maneira possível. Quando ela tinha que atender, eu penso que ela não atendia apenas porque era uma serva, uma escrava, mas ela atendia da melhor maneira porque ela servia a Deus antes de tudo. Essa menina, então, ela é um exemplo de missionária para os nossos dias. E mais ainda, além de falar do caráter, eu penso também que ela manteve uma atitude positiva em meio a circunstâncias negativas. E é aí que nós nos diferenciamos como cristãos. Nós podemos ser uma influência positiva, apesar de estarmos vivendo em um mundo negativo. E nós percebemos isso na vida dessa menina. Uma menina que se entregou nas mãos de Deus, foi uma influência positiva em circunstâncias negativas. Ela poderia se queixar, né? Sim. Estou em uma situação assim, esse povo cruel, eu vou fazer as coisas mal, aqui eu vou vingar deles, Poderia ter uma atitude assim negativa mesmo. Hoje nós estamos vivendo um mundo completamente transformado por um mal. E poderíamos queixar-nos do mundo, tudo bem, temos razões também. Mas nós estamos aqui para transformar o mundo, ter uma palavra de esperança, porque na Bíblia, na mão de Deus, há esperança, há sanidade, há um caminho melhor, podemos sorrir mais. Então, que exemplo de atitude aquela menina, né? E eu fico pensando também, pastor Edson, na influência que exerceu a mãe, os pais dessa menina sobre ela. Nós não sabemos quanto tempo ela ficou na sua casa, com quantos anos ela foi levada cativa. Mas Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela diz que a conduta daquela menina cativa, Profetas e Reis, página 245, diz que o seu modo de se comportar nesse lar pagão é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do lar. Então, o que ela era na casa de Naamã se deveu, em grande parte, em grande medida, pela educação cristã que ela havia recebido, então, de seu lado e seus pais. E vocês veem quão importante ensinar as crianças o caminho da salvação. Eles não se esqueçam depois. Parece que se esqueceram, mas nunca esquece, porque o que se semeou, logo depois, uno vai colher. Vamos falar agora, autêntica compaixão produz genuína confiança. Por que Eliseu, aparentemente, quando Naamã foi a visitar e ele foi para encontrar-se com ele, por recomendação daquela menina, ele nem saiu, parece desrespeituoso, parecia que ele foi indiferente. E não era que ele tinha que testemunhar, receber com carinho, olha, tá bom, você aqui vai receber bom trato. Tudo isso por quê? O que aconteceu? Que forma de testemunhar foi essa? Imagine que Naamã estava acostumado com grandes honrarias, né? Naamã também esperava que houvesse uma grande recepção. Ele foi recomendado pelo rei da Síria para o rei de Israel. E o rei de Israel o recomenda agora, o envia para Eliseu. E Eliseu chega lá e o trata, parece que com descaso, né? E perceba que ele realmente esperava algo grandioso, porque o texto bíblico diz que ele leva ouro, ele leva prata, por exemplo, ele leva 10 talentos de prata. Isso equivale a 300 quilos de prata. Ou seja, ele estava realmente apostando de que ele poderia, de alguma forma, presentear o profeta e receber a bênção. Ou comprar a sanidade, né? Exatamente. Então, algumas coisas nós podemos destacar. Por que Eliseu não o trata da maneira como ele esperava? Em primeiro lugar, eu acho que Naamã precisava de uma outra cura antes da lepra. Ele precisava ser curado do seu orgulho, antes de ser curado de sua lepra. E quando Eliseu não o trata da maneira como ele esperava, com todas as honrarias e pompa, o seu orgulho é quebrantado.
Primeira coisa, Deus está agindo dessa maneira para que a cura espiritual aconteça na vida de Naamã. Começa a quebrar o orgulho. Ele ficou muito chateado com isso, né? Ah, sem dúvida Ele queria nenhuma. voltar e disse, não, aqui não dá. Além disso, eu tenho rios melhores, né? Minha terra, e aqui vou ir para aquele rio Jordão. Não, não dá. E começou a desprezar aquela forma de poder... Às vezes Deus cura de uma forma simples, né? E acho que podemos aprender uma lição muito grande com isso. Deus quer, em cima de tudo, curar a ferida do orgulho, que é mais terrível que a lepra, né? Sem dúvida nenhuma. A outra coisa que eu também vejo nesse texto bíblico é que Eliseu, ele não saiu imediatamente e ofereceu a cura para aquele homem, para que ele pudesse realmente perceber que a cura provinha de Deus. Ele precisava ter uma experiência com Deus. E essa experiência era uma experiência de entrega, era uma experiência que começava com a obediência, era uma experiência que começava com a confiança. E por isso, então, Eliseu disse assim, olha, vai lá no Rio Jordão e você vai se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Isso era uma afronta, porque haviam outros rios em Damasco que eram rios mais conhecidos, águas mais límpidas e cristalinas. O Jordão tinha águas turvas, e agora quando ele desce ao rio e se banha 1, 2, 3, é como se ele estivesse realmente quebrantando ali todo o seu orgulho, toda a sua presunção, para entender que ele precisava obedecer a Deus de uma maneira incondicional e não poderia comprar a bênção da sua cura. Todos os seus presentes, todos os tesouros que ele havia trazido, não seriam capazes de oferecer a ele a salvação, a cura que ele precisava. Então, nessa segunda lição, ele não saiu por causa de que ele não queria ser exaltado, né? Não era Deus, Eliseu não era Deus. Quem era Deus, quem curava, não era Eliseu, era Deus. E então queria que Deus apareça na história. Em segundo lugar, você mencionou aí, tinha que submergir 7 vezes. Quando nós estamos evangelizando uma pessoa, nós precisamos não apenas mostrar uma parte das nossas crenças, mostrar toda a verdade. Eles podem submergir-se em uma crença, mas podem não entrar em outra. E Deus disse que são as 7, não é a sexta. Ele não foi curado na 5ª vez, na 6ª vez, foi curado na 7ª vez. Deus não quer que guardemos algumas poucas crenças. Deus quer que guardemos todas as crenças. Ele foi curado apenas na última, né? Exatamente. Isso mostra que há um processo que hay que seguir completo, não é a meias. E Deus não requer de nós apenas parte de nossa vida, mas a vida como inteiro. Por isso está escrito, dá-me, filho meu, teu coração e não parte dele, toda a tua vida, toda a tua obediência. O que é que Deus requer de mim? Nada menos do que tudo, toda a minha vida. E agora, a exigência inicial para a cura de Naamã não era outra coisa senão fé e obediência, né? 2 grandes requerimentos de Deus. Você precisa fé e ser obediente. As duas coisas andam juntas, né? Ele precisava crer, mas ele também precisava agir. Ele precisava agir, mostrar que a sua fé era uma fé atuante e não uma fé passiva. Não podemos esquecer o que Tiago diz, né? Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as obras. A fé e as obras, elas não estão andando em caminhos opostos. A obediência é a consequência da nossa confiança, da nossa fé em Deus. Amém. Vamos a passar à terceira parte, nosso esposo. E nessa parte nós vamos aplicar as lições que hemos estudado nesta semana. Como podemos aplicar estas lições para nossos dias, para nossa vida, para nossa família? Deus age em benefício dos que apreciam seus favores e respondem à luz que lhes é concedida do céu. Deus não vai agir se nós apenas estamos querendo a bênção, mas não queremos ser condescendentes com aquelas bênçãos adicionais que Deus tem, além do que nós recebemos. Que outra lição podemos tirar dessa história desta semana? Uma outra lição, pastor, que podemos extrair é que uma pessoa que foi purificada pela graça de Deus reconhece a Deus como seu
único Deus verdadeiro e precioso. Foi o que aconteceu com Naamã. No versículo 15 ele diz assim: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Antes era um pagão, agora ele faz uma declaração monoteísta, porque Deus agora era parte de sua vida. Ele agora havia aceitado ao Senhor de Israel como o único Senhor de sua vida. Amém. E também encontramos na Bíblia como a viúva de Sarepta e Naamã, da Síria, tinham vivido ambos à altura de toda a luz que possuíam. Assim, eles foram considerados mais justos. E muita gente apenas recebe uma certa luz, eles vivem conforme essa luz. Por isso, Deus abençoa muitas pessoas que ainda não estão, inclusive, na igreja. Vamos a escutar agora os comentários, o comentário do autor da lição, que gravou especialmente para esse programa. Suffering is part of the human lot. O sofrimento faz parte da vida humana. Sejamos nós missionários ou não, podemos esperar uma certa quantidade de sofrimento na vida. Deus não dá garantia de uma vida sem sofrimento para aqueles que vão rumo à missão. Mas Ele promete que sua graça será suficiente. É a graça de Deus que nos carrega durante o sofrimento. O objetivo da vida não deve ser uma vida sem dor, mas sim uma existência em que a graça está sempre um passo à frente de qualquer dor em nossa vida. Pense na jovem moça de Israel que foi levada cativa por um exército sírio e se tornou a servente da filha de Naamã, o sírio leproso. Não sabemos seu nome, não sabemos quantos anos ela tinha, não sabemos se ela chegou a ser liberta. Talvez ela tenha continuado a ser uma servente por muitos e muitos anos. Mas sabemos que, a despeito de sua solidão, seu isolamento, ela falou a mensagem que Deus pediu que ela falasse, o que resultou na cura da lepra de Naamã. Essa é uma ilustração da graça que está um passo à frente em relação ao sofrimento e à dor. A bondade e longanimidade de Deus, seu abnegado amor pelos pecadores, deve levar a todos quantos discernem sua graça a manifestar o mesmo amor, a dar liberalmente simpatia aos outros. A pergunta é: temos nós bênçãos? Claro que sim. Se nós temos bênção, bem, Cristo diz: passem-nas aos outros. Não aos uns poucos favorecidos, mas a todos com quem entramos em contato. Esta semana nós vamos entrar em contato com muitas pessoas. Nós precisamos passar as bênçãos para cada um deles. E mesmo que você ache que não conhece profundamente a Bíblia, mas você tem uma bênção que dar, seu testemunho. E algumas vezes nós vamos precisar abrir a Bíblia para outras pessoas. Deus te vai dar coragem. Deus vai tornar as pessoas débeis em fortes pela graça de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá força e nos dá também a capacidade de poder ajudar aos outros. E esta semana possamos dar testemunho de Tua verdade aos demais. Em nome de Jesus. Amém.